Olá pessoal, voltamos então aí com o nosso curso sobre atos administrativos. E agora a gente falou de atos que não admitem revogação. Olha aqui comigo na tela, ó. Não vai admitir revogação. É ou não é? É, não admite revogação, pessoal. Pode ser anulado? Pode, se tiver legalidade. Pode entrar em caducidade? Pode, se tiver na situação de caducidade. Esses atos que vamos ver aqui não admitem revogação. Porque revogação é questão de mérito, conveniência, oportunidade. E você vai entender o porquê agora. Primeiro caso, atos vinculados. Por que ato vinculado não pode ser revogado? Porque ato vinculado não há espaço para juízo de conveniência e oportunidade. Ato vinculado é um ato já determinado pela lei. Então, se eu não tenho espaço nenhum para fazer conveniência ou oportunidade, não caberá, por consequência, a revogação. Que revogação é conveniência ou oportunidade, certo? Ato vinculado. Mas olha só, cuidado aqui, porque o STF decidiu que a licença para construir, que a licença é um ato vinculado, poderia ser revogada enquanto a obra não fosse iniciada. Cuidado com isso aqui, viu, pessoal? Porque foi um caso concreto, é um caso antigo do STF, mas até hoje ele pode cair em prova e de vez em quando ele cai. Foi dada uma licença para fazer a construção de um prédio e antes que a empresa iniciasse a construção, a prefeitura decidiu revogar a licença dada. Era um caso realmente ali muito particular, mas tem um julgado que fala é possível revogar uma licença para construir enquanto a obra não foi iniciada. E essa frase ela é usada, às vezes, em prova de concurso. Então, se cair, a licença é um ato que não admite revogação, atos vinculados não podem ser revogados, é a regra geral, marca correto. Agora, se a questão for para exceção, qual que é a exceção? É possível uma revogação de uma licença para construir? Sim. É possível a revogação da licença para construir enquanto a obra não for iniciada? Sim, também, porque agora está indo na exceção. Maravilha? Vem para a tela, vem cá. Olha só, ato exaurido ou consumado. Isso aqui a gente até já comentou. Ato exaurido ou consumado é aquele que já se extinguiu naturalmente e eu não tenho como revogar ele mais. Como é que eu vou revogar algo que não existe mais? Não tem como, não é, pessoal? Você saiu de férias, ficou 30 dias fora. Quando volta, suas férias estão revogadas. Como que tu vai revogar se o ato já se consumou, já se extinguiu de maneira natural? Não tem como, tá bem? Ato exaurido, ato consumado, ato que gera direito adquirido. Direito adquirido é quando a pessoa já preencheu todas as condições para exercer aquele direito, preencheu todas as condições legais. No passado, tinha a licença prêmio assiduidade, na Lei 8.112. Era a licença porque você foi assíduo, era uma licença prêmio, que você realmente foi assíduo nos últimos 5 anos. Foi assíduo nos últimos 5 anos, você, no caso então, tinha 3 meses para você ficar em casa descansando com remuneração. Licença assiduidade, licença prêmio. A lei disse, não existe mais licença prêmio, não tem mais, hoje é licença capacitação, você vai se capacitar. Então o que acontece? Só que a lei disse, olha, quem já tem os 5 anos vai ter direito ainda à licença prêmio, quem não tem ainda não preencheu as condições, não tem esse direito adquirido. Então, se a Constituição fala que nem a lei pode prejudicar quem já tem o direito adquirido, quanto mais um ato administrativo. Imagina que um órgão dissesse assim, olha, mesmo quem já preencheu as condições para a licença prêmio, eu estou revogando. Fazer isso mediante um ato administrativo que está abaixo da lei, isso não pode acontecer. Se nem a lei pode fazer isso, quanto mais um ato de caráter administrativo. Tudo bem? Então, ato que gerou direito adquirido não pode ser revogado. Maravilha? Outro caso, atos integrativos de um procedimento administrativo após acontecer a sua preclusão. Então, atos que integram
Um procedimento administrativo também não pode, em razão desse fenômeno que é a preclusão. É igual você estar casado hoje e aí a pessoa que está casada com você quer discutir algo que você fez quando vocês namoravam. Fala, não, precluiu, já era, passou o prazo de alegar, né? Não, precluiu, já era, já passou o momento. Então, olha só, na licitação. A licitação está aqui, aí a licitação, você sabe que é um procedimento, que é uma sucessão de atos, começa com o edital, vem a habilitação, vem julgamento, vem homologação e vem a adjudicação. Precluir não, é o procedimento. Então, é uma sucessão de atos. Quando eu passo para uma próxima etapa do procedimento, preclui a possibilidade de praticar ato da fase anterior a cada etapa que venha a se cumprir. Então, imagina só. A autoridade está aqui, ó. Eu vou homologar a licitação, eu vou aprovar as demais etapas. Só que eu vou revogar o edital. Pode ou não pode? Não. Por quê? Precluiu, meu amigo. Você já passou por aquela fase, começou outra, precluiu, você não pode alegar mais nada na fase anterior. Já era, perdeu a oportunidade. O que a autoridade pode fazer é isso aqui, ó. Ela pode falar assim, olha, eu não vou homologar e eu vou revogar toda a licitação. Revogar toda pode. Agora, o que não pode é revogar ato isolado do procedimento em razão do fenômeno da preclusão. Isso aqui é precluir. Então, namorou, casou, meu amigo, qualquer coisa ali do passado, do namoro, precluiu. E nem vale a pena ficar mexendo no passado, né? Não investiga demais, não, que você vai investigar, você vai descobrir coisa aí, depois vai ter que tomar uma atitude, né? Porque tem gente que investiga, descobre, toma atitude, conta para a família inteira, bota na internet e depois volta. É opção, mas eu só investigaria se fosse para chutar o pau da barraca mesmo. Melhor nem investigar, viu, pessoal? Vamos lá. Olha só. 5. Não pode revogar meros atos administrativos ou os chamados atos enunciativos. Então, um mero ato administrativo ou ato enunciativo são atos aqui em que a administração, ela não tem uma análise quanto à conveniência e oportunidade. É um ato que a administração profere opinião, através aqui, por exemplo, de pareceres, ou então ela certifica e atesta situações que acontecem. Então não é uma questão de análise de conveniência e oportunidade, por isso não dá para fazer uma revogação. Olha só, isso aqui é questão de prova, atenção. Uma certidão de nascimento, ela declara que uma pessoa nasceu, foi registrada, é isso que ela faz. Tem como eu fazer juízo de conveniência e oportunidade em cima desse acontecimento? Não, não. Ou a pessoa nasceu e vai ter a certidão, ou ela não nasceu e não terá a certidão. Não é uma questão de conveniência ou oportunidade. Pode ser anulada por uma ilegalidade, mas não é questão de conveniência ou oportunidade. Cuidado com o caso da certidão, que certidão não dá para revogar, cai muito em prova isso, tá? Porque não tem espaço para conveniência e oportunidade. Olha só, uma questão. Atos gerais de caráter normativo não podem ser revogados, apenas anulados. Errado, pessoal, errado. Pode ser, sim, revogado, não tem nada que proíba isso. Um decreto presidencial, por exemplo, que flexibiliza a pessoa a ter a posse da arma. Fez o decreto, flexibilizou, é um ato geral que está regulamentando uma situação para várias pessoas indeterminadas, percebeu que não está conveniente. Pode revogar o decreto anterior, que flexibilizou? Pode revogar. Ato normativo? Sim, cabe revogação, porque é uma questão de conveniência e oportunidade também. Maravilha? E agora, então, a gente viu a lista de atos que não podem ser revogados. E agora temos aí a convalidação, pessoal. Tá vendo aqui? E olha só, convalidação, pessoal, o que nós temos? Convalidação ou sanatória é a correção de um vício presente no ato para aproveitar os seus efeitos. Então, na convalidação, um ato foi praticado, produziu efeitos e agora descobriram a ilegalidade. Vão ter que fazer alguma coisa. Ato ilegal é que ele não pode ficar. E pela opção da convalidação, você
volta lá atrás, corrige o defeito do ato e agora os efeitos são aproveitados e são mantidos. Pela convalidação, o ato era ilegal e se tornou agora um ato legal. É uma restauração da legalidade. Exemplo, um servidor da Receita Federal praticou uma infração sujeita à demissão. Só que quem demitiu foi o secretário da Receita Federal, mas ele não tem competência para isso. Quem tem seria a competência de acordo com a lei, seria o presidente. Mas o secretário foi lá e aplicou a demissão. Servidor recorreu e levou o processo até o presidente. Olha, presidente, quem teria competência para demitir seria você. E você não delegou essa atribuição para o secretário. Então o ato que ele praticou é viciado, tem ilegalidade contra a competência. O presidente pega a demissão e fala, realmente, você tem razão, eu era o sujeito competente. Ele foi incompetente, não tinha atribuição. Mas olha só, eu estou vendo aqui também que você praticou uma infração e eu vou te contar, você tem que ser demitido sim. Eu estou agora convalidando a demissão. Então o presidente faz um decreto agora, que é o ato dele, ratificando a demissão que foi aplicada, ratificando o ato anterior. Era um ato ilegal e agora se tornou legal em razão da chamada convalidação ou sanatória. Fechado? Olha a questão de prova que eu vi. A questão falou assim, pode voltar aqui comigo? Olha a questão de prova. Tanto a convalidação quanto a anulação são formas de restaurar a legalidade? Tanto a convalidação quanto a anulação são formas de restaurar a legalidade? Pausa dramática. E aí, pessoal? Certo ou errado? Questão certa questão. Tanto a convalidação quanto a anulação são formas de restaurar a legalidade, sim. Se eu estou diante de um ato ilegal, esse ato da demissão pelo secretário, estou diante da demissão pelo secretário, é ilegal. Ilegal é que ele não pode ficar. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se o presidente faz a anulação, ele está tirando o ato do mundo jurídico. Então, se o ato era ilegal, ele foi retirado, não existe mais, a legalidade foi restaurada. Se ele faz a opção pela convalidação, o que ele está fazendo? Ele está agora convalidando, o ato era ilegal e se tornou agora legal. Restaurou a legalidade mais uma vez. Então, tanto a invalidação quanto a anulação são formas de restaurar a legalidade, sim. Questão muito inteligente, muito boa, tá bem? Olha só, deixa eu até botar aqui para falar para vocês já quem é que pode fazer a convalidação. Mas antes, olha só, efeitos da convalidação, deixa na tela aí. Olha só, correção é a correção de um vício do ato para aproveitar os efeitos produzidos. Não é isso? Para aproveitar os efeitos produzidos. Então é para aproveitar os efeitos lá do passado. Então a convalidação tem um efeito ex tunc. Tunc, pessoal. Ex tunc. E é tunc que fala mesmo, tá? Não é tanque, não. Aqui é tunc. Uma pessoa foi para uma prova oral do concurso. Aí lá quis fazer bonito. O efeito ex tunc. Não, é ex tunc, porque esse aqui é latim, tá bem? Então, efeito ex tunc, por quê? Porque na convalidação você volta lá no passado, corrige o vício e aproveita tudo que esse ato produziu lá atrás. Então isso é convalidação sana, e aproveitando tudo que decorreu do ato lá atrás. Maravilha? Então isso é o efeito da convalidação. Na convalidação, você tem o mesmo ato, ele se mantém, você vai ter que praticar um novo ato para manter aquele ato anterior, mas o vício agora corrigido, ok? Convalidação, requisitos, artigo 55 da Lei 9784. Quais são os requisitos? Não causar prejuízo a terceiros, não causar prejuízo a terceiros, não causar prejuízo ao erário, não ter dano ao erário e apresentar um vício, que tipo de vício?
sanável. Vício que pode ser convalidado, que é o vício de competência e o vício de forma. E ainda tem exceção, salvo se for competência exclusiva ou em razão da matéria, não pode convalidar. E vício de forma se faltar formalidade indispensável à validade desse ato administrativo. Vou explicar, viu, pessoal? E se faltar vício de formalidade indispensável à validade do ato administrativo. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Vício de competência e forma, eu posso convalidar. Agora, competência exclusiva não pode. A competência exclusiva é aquela que a lei só deu para determinada autoridade. E a competência exclusiva, ela tem que estar prevista expressamente na lei. Se a lei cria uma competência, uma atribuição para uma autoridade, mas não fala que é exclusiva, ela pode ser delegada, pode ser até convalidada, se alguém praticar no lugar. Mas se a lei falar que essa competência é exclusiva dessa autoridade ali, não pode. Se outra pessoa praticar, a autoridade vira fazer a convalidação, nem a delegação. E olha só então, exemplo, lei de licitações e contratos fala que é competência exclusiva de ministro de Estado aplicar a sanção de declaração de inidoneidade, que é uma sanção mais gravosa para quem pratica ato irregular na licitação, declaração de inidoneidade. Mas a lei falou que é competência exclusiva do ministro de Estado, não falou? Então, se outra autoridade aplicar essa sanção, o que vai acontecer? O ministro não pode convalidar. Ele vai ter que anular e ele vai ter que realmente aplicar a sanção, porque ele não vai admitir a convalidação, competência exclusiva. E nem quando for competência em razão da matéria. Competência em razão da matéria, material, um ministro praticou ato de outro ministro, ele não pode, o outro ministro, convalidar. Competência em razão da matéria também não admite a convalidação. Fechado? E vício de forma. Quando faltar alguma formalidade indispensável à validade desse ato. Explico. Forma, a gente viu que é a manifestação de vontade, que como regra é escrito. Só que tem atos que vão depender de formalidades especiais para sua validade. Exemplo, e é o que pode cair em prova. Quando é feita uma desapropriação, é feita ali um decreto de desapropriação. Então, por mais que o presidente, que seria, nesse caso, a autoridade competente, faça uma portaria que respeitou a forma escrita, não respeitou a formalidade, que é fazer um decreto de desapropriação que é cheio de formalidades que a lei da desapropriação vai exigir. Então, embora respeitada a forma escrita, que foi uma portaria que ele fez, ele não respeitou a formalidade indispensável, que é fazer um decreto com as condições que a lei vem exigir. Então, por mais que a desapropriação esteja avançada lá na frente, ele vai ter que anular tudo, começar de novo e fazer um decreto de desapropriação, porque ele não pode ser uma portaria ou qualquer outro ato, é só o decreto que vai iniciar. Entende isso aí? Maravilha? Cuidado, olha só, na sua prova. Aquela questão que eu sempre falo, regra geral é regra geral, exceção é exceção. Pense na prova mais como regra geral. Então se cair, põe na tela aí, bem nessa tela aqui, melhor dizendo, nessa tela aqui comigo, vem cá você. É possível convalidar vício de competência e forma? Certo ou errado? É possível convalidar vício de competência e forma? Certo ou errado? Certo, regra geral. Essa questão caiu no TJDF alguns anos atrás, e aí muitos alunos, no dia seguinte, professor, essa questão aqui eu marquei errado. Eu disse, ela vai estar certa. Não, mas ela vai estar errada porque tem exceção. Eu falei, sim, mas o que a questão falou? É possível convalidar vício de competência e forma. Não é a regra geral? Aí o aluno, Eu falei, então, a questão vai estar certa.
Foi para a exceção? Não foi. Então pense na regra geral, só vai para a exceção quando perguntarem a exceção. Então se a questão colocasse, é possível convalidar vício de competência exclusiva? Aí já não seria, porque está indo na exceção. E competência exclusiva não pode convalidar. Mas o vício de competência, como regra, eu posso fazer sim a convalidação. Fechado? Cuidado com isso aí. Quem pode fazer convalidação? Quem pode? A administração pública, porque é uma questão, inclusive, de conveniência, pode anular ou pode convalidar. E o que os autores ensinam é que sempre que for possível optar pela convalidação, faça a convalidação. É mais eficiente convalidar do que fazer a anulação. Então, a administração pública. Poder legislativo, vou até botar aqui que isso é um pouco mais excepcional, mas o poder legislativo poderia, através de uma lei, sim fazer a convalidação. Poderia, pessoal. Isso é excepcional, mas pode. Se um ato está abaixo da lei e ele pode convalidar, por que uma lei não pode convalidar um ato administrativo? Vamos imaginar que o INSS esteja concedendo algumas aposentadorias, mas a pessoa não preencheu todas as formalidades, não preencheu nem todas as condições para poder se aposentar. Mas o INSS foi lá e concedeu 100 aposentadorias, eram pessoas que estavam faltando aí, de repente, 1 ano para completar a idade, para aposentar, e só faltou essa condição. Não tinha que ter concedido porque não preencheu as condições, mas o INSS foi lá e concedeu. É ilegal o ato de dar essa concessão. Só que o legislativo pode fazer uma lei e falar assim, ó, ficam convalidadas as concessões de aposentadorias de números tais, tais e tais. A lei, em caráter excepcional, poderia sim fazer essa convalidação. Se um outro ato pode convalidar, por que a lei não poderia? Entende isso aí? E o judiciário pode fazer convalidação de um ato da administração pública? Não, pessoal, aqui não. Judiciário entende de legalidade e não entende conveniência e oportunidade. Então, um juiz ser provocado para determinar a convalidação não dá. O juiz, ele vai pegar, é legal, eu vou manter, é ilegal, eu vou anular. É isso que ele faz. Então, convalidar, ele não pode também não. Maravilha? Para a gente finalizar a nossa aula aí, e ponto importante também, mas antes de passar para as espécies, falar aqui da conversão. Qual que é a diferença da conversão para convalidação, hein, pessoal? Conversão também visa aproveitar os efeitos que já foram produzidos. Só que na conversão é um novo ato que vai, na verdade, substituir o ato anterior. Exemplo, os autores falam disso, foi feita uma concessão para usar uma área pública, só que a concessão tem que ter licitação. Só que não teve a licitação, mas tem a concessão. A pessoa está lá usando a terra pública. Só que não pode, tem que regularizar. Não teve licitação, como é que vai regularizar? É feita agora uma permissão no lugar da concessão, com as mesmas pessoas. Converte a concessão em permissão de uso, porque a permissão não exige a licitação. Então você está fazendo um novo ato para aproveitar os efeitos do ato anterior, que era um ato ilegal. Então você converte um ato em outro. Na convalidação, atenção, ó, na convalidação é o mesmo ato, agora corrigido para aproveitar os efeitos anteriores. Na conversão, era um ato, vou até botar aqui, ó, conversão, vou botar aqui, conversão é um novo ato, esse aqui não vai existir mais, e um novo ato vai ser praticado para substituir o ato anterior, aproveitando os seus efeitos. E olha só aqui, conversão é possível até para atos nulos, diferentemente do que a gente viu da convalidação. Ato nulo é vício de finalidade e vício de finalidade e motivo e objeto, gera ato nulo. Mesmo tendo vício de finalidade, motivo e objeto, que é ato nulo, pode acontecer a conversão, transformação de um ato em outro para aproveitar os efeitos.
Fechou nesse ponto aí? Maravilha, então, vamos avançar, vamos avançar. Olha só, espécies de atos. Aqui a gente vai seguir as espécies de que fala o Eli Lopes Meireles. E ele fala que os atos são de 5 espécies. Para você não esquecer, é a palavra NONEP. NONEP. O que é NONEP? São os atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e os atos punitivos. Normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e os atos punitivos. Tá vendo, pessoal? Olha só. Então, eu trouxe para vocês um material escrito, que a parte espécie também exige que você conheça os conceitos. Então, o ato normativo, olha só, o que é o ato normativo? Aqueles que contêm um comando geral visando a correta aplicação da lei. Então, são decretos, são instruções normativas, regimentos, resoluções. São aqueles atos que vão trazer, vem cá comigo, vão trazer regras gerais para detalhar uma lei. A lei foi feita, a lei pediu um ato complementar e esse ato normativo vai complementar o que a lei já colocou. Então nós temos a Constituição que fala: a lei reservará percentual nos concursos para pessoas com deficiência. Vem a Lei 8.112 e reserva até 20% das vagas. E vem um decreto, que é o 3298, que vai regulamentar e vai dizer o que é pessoa com deficiência, o que não é, como que acontece a participação, detalhando um comando da lei anterior, certo? O que são atos ordinatórios? São aqueles que visam disciplinar como que vai funcionar a administração e a conduta funcional dos seus agentes. E esses atos ordinatórios só vão, na verdade, ter aplicação dentro da repartição que fez aquele ato. Então, no caso, uma portaria do TJ que fala assim: servidor, use o crachá da altura do peito até a altura da cintura. É uma determinação para aquele servidor daquele tribunal. Está disciplinando como que vai funcionar aquela administração e como que tem que ser a conduta dos seus servidores, tá bem? Exemplos: instruções, circulares, portarias, avisos, ordem de serviço, ofício, despacho, tá vendo aí? Cuidado aqui, ó, com a portaria, viu, pessoal? Por quê? A portaria é o severino dos atos. Por quê? Serve para pau para toda obra. Portaria serve para tudo. Tá em dúvida? Faz uma portaria. Por quê? Se aparecer na sua prova como a portaria como ato normativo, também vai estar correta. Se a questão falar assim, ó, são exemplos de atos normativos, olha só, aí coloca decreto, instrução normativa, regimento, resolução e portarias. Tá correto. Porque geralmente a portaria é um ato ordinatório, mas acontece no dia a dia da administração, sim, que a portaria ela vem com o conteúdo de normatizar uma situação. Nós temos várias portarias do ministro da Economia, da Receita Federal, que estão regulamentando internamente uma questão e tem como conteúdo um ato normativo da administração pública. Portaria, então, pode ser ato normativo, como pode ser ato de conteúdo ordinatório também, cuidado com ela, tá bem? Ato negocial. O que é um ato negocial? É aquele que a administração manifesta vontade e que coincide com uma pretensão, um pedido que foi feito pelo particular. Um ato negocial é um tipo de ato que a administração, vem cá comigo, ela só defere, só pratica se o particular pedir. Administração, eu queria construir na minha propriedade. Você me dá o consentimento? Sim. Preencheu as condições? Toma aqui a licença para construir. Eu queria dirigir um carro que é meu. Você me dá o consentimento? Sim. Toma aqui a licença para você dirigir. Então, e eles não são dados de ofício. Por quê? O Estado faz assim: particular, toma aqui a licença para construir. Você vai construir, toma aqui. Faz isso?
Não faz. Particular pede, o Estado analisa e concede. E quais são os atos que fazem isso? Olha só, licenças, autorizações, permissão. Pessoal, a permissão de uso de bem público é um ato administrativo. Agora um cuidado, tá? Porque, segundo essa explicação que eu vou deixar para vocês, a Lei das Concessões e Permissões falou que a permissão de serviço público, que delega a execução de um serviço para particular, ela será um contrato e não um mero ato administrativo. Então nós temos aí que a permissão, vem cá comigo, para você usar bem público, permissão de uso é ato administrativo, unilateral. A permissão que delega a execução de um serviço tem relação de contrato, é um contrato, o Estado vai sentar e vai fazer um contrato com aquele particular e não como acontece com o uso, que defere que ele use aquele bem público ali. Fechado? Então, permissão, aí temos outros ainda, ó. Aprovação, admissão, visto, homologação, renúncia, protocolo administrativo também, são todos atos que vão se inserir na categoria aí de atos negociais. Importante você ler e entender cada um deles. E os atos enunciativos são aqueles que a administração se limita a fazer o quê? Certificar ou atestar um fato ou então a dar a sua opinião. Exemplo, certidão, atestado, parecer e as apostilas, que equivalem à averbação. Então a certidão, ela certifica um fato que consta, que está registrado na repartição pública. Então a pessoa nasceu, registrou, sai uma certidão. O atestado, diferentemente, ele certifica um fato que a administração tem o conhecimento, mas que não vai estar necessariamente ali registrado. Então, você foi até uma delegacia convocado para ser depoente de um processo, o delegado vai te dar um atestado de comparecimento. Vai estar através do atestado declarando um fato que ele tem conhecimento, mas que não é igual a certidão que tem um registro ali constante, mais formalizado. Está bem? O parecer. Parecer é um ato de opinião. Pode ser um parecer técnico ou parecer jurídico, aquele órgão é consultado e aquele órgão dá o seu parecer dando a opinião do que deve ser feito naquela situação, isso é o parecer. E a apostila é a mesma coisa que a averbação. Então, você que é servidor, você sabe que o seu tempo de contribuição do regime geral da Previdência, você pode levar depois, quando você passar no concurso, para o regime próprio. Porque, segundo a Constituição, tem que haver essa compensação. Então, você é empregado de empresa privada, passou no concurso público, até o INSS, fala, INSS, me dá aí uma comprovação, uma certidão, porque está registrado, olha só, que eu vou averbar a certidão no meu órgão. Eu vou averbar, eu vou apostilar, que é para contar esse meu tempo de contribuição. Então, isso que é averbar. Pega a certidão, declara, ó, você tem 10 anos de contribuição aqui com a gente. Pega esse tempo e averba, apostila no seu novo órgão para que você possa, nesse caso, então, você contar o tempo de contribuição e somar para fim de você algum dia se aposentar. Está bem? E ato punitivo são aqueles que impõem uma sanção a um particular que descumpre as normas administrativas. Exemplo, multa, interdição, a demolição, a própria cassação de atos, são atos que vão entrar na categoria de atos punitivos. Maravilha? Pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. Quem quiser mais contato fora daqui, você me encontra lá no Instagram, gustavo.scatolino. Tenho também o canal no YouTube com muita dica bacana, Gustavo Scatolino. Estaremos de novo na próxima quinta-feira, próxima quinta ou sexta, com a matéria de controle administrativo, matéria pequena, a gente começa e encerra no mesmo dia e vamos dar continuidade. Hoje a gente encerra por aqui, que eu não vou começar a matéria agora, faltam só 15 minutos, mas na semana que vem estaremos aí com um tema novo, matéria nova e espero ter colaborado aí um pouquinho com a sua aprovação nessa sua caminhada. Tenha fé, vai dar certo e a gente se encontra aqui no canal do Gran Cursos Online. Até mais!